A paz do Senhor, vencedora, vencedora, vitória em Cristo, que é seu amigo pastor Anderson Silva. Quero deixar uma palavra da parte de Deus ao coração. João 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado todos estavam no mundo, amou até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em sua mão todas as coisas, que havia feito para Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou uma veste, e tomando uma toalha, cingiu. Depois pôs água em uma bacia e começou a lavar o pé dos discípulos e enxugar com uma toalha que estava cingindo. Aproximou-se Simão Pedro e disse: Senhor, tu vai lavar o meu pé? Respondeu Jesus: que eu faço agora tu não sabe, mas entenderá depois. Disse Pedro: nunca lavará o meu pé. Respondeu Jesus: se eu não lavar o teu pé, não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só o pé, mas também a mão e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois mas todo o corpo está limpo. Ora, não estão limpos a todos? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Esta palavra é uma palavra muito conhecida no Evangelho de João 13. Fala acerca de Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus estava, louvado seja Deus, com uma toalha, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. E ali o próprio Jesus estava lavando os pés dos discípulos como um ensinamento. A palavra de Deus diz ali que Jesus pegou uma bacia e começou a lavar os pés de Marcos, Lucas, cada discípulo ali, Jesus estava lavando o pé deles. E Jesus pegando uma toalha, uma bacia cheia de água, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. E Jesus chegou até Simão Pedro e disse: deixa eu lavar o teu pé, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. E a Bíblia diz ali que Pedro não queria que Jesus lavasse o seu pé, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. E Jesus disse: se eu não lavar o teu pé, não tem parte comigo. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor, Jesus de Nazaré. Bem conhecemos a Sagrada Escritura e sabemos que Jesus, ele era a última ceia, exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. E ali Jesus pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Eu quero te dizer que o maior tem que ser o menor, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Jesus, o Todo-Poderoso, pegou uma bacia de água e ali começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus quer ensinar para mim e para você que o maior tem que ser o menor. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor, porque Jesus coloca a mão onde ninguém coloca. Jesus faz aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que ali Jesus pegando uma bacia de água, é uma passagem muito tremenda, em João 13, Jesus lavando os pés dos discípulos. Olha o que está escrito: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a hora de ir para o Pai, que estava no mundo e ia para o Pai, e amou todos e amou até o fim, exaltado e glorificado. Acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote,
filho de Simão, que traísse. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus Cristo. Satanás já colocou no coração de Judas Iscariote a trair a Jesus, a vender Jesus por 30 moedas de prata. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Mas Jesus, sabendo de tudo, ele pega, exaltado e glorificado, uma toalha, uma bacia de água e começa a lavar o pé de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Pedro, de Tiago, de Judas Iscariote. Jesus pega a bacia de água e fala: dá o seu pé para mim, eu preciso lavar o seu pé. Alabandarabasubicambarábia. Meu amado, aquele que é o maior tem que se tornar o menor. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, aleluia, é desta maneira. O maior tem que ser o menor. Eu tenho viajado esse Brasil e estou indo viajar pela honra e a glória do nome de Jesus. Tenho pregado em grandes igrejas, pequenas igrejas. Fiquei 4 anos na cadeia pregando dentro de presídio. E eu quero dizer para você que eu ainda não sei nada. Estou aprendendo com o Mestre Jesus. E o maior privilégio que tem é você aceitar Jesus como Salvador da tua vida. Jesus nasceu numa manjedoura. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Ele nasceu numa manjedoura, sendo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele era Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele veio para servir. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele veio para servir. Oh meu Deus, que palavra forte. Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus coloca a mão onde ninguém coloca. Jesus faz o que ninguém pode fazer. Imagina você pegar uma bacia de água e ali colocar o pé de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e começar a lavar os pés deles. Isso é intimidade com Deus, isso é crescimento com Deus. Só quem é, amado, quem verdadeiramente veio para servir, amado. Vir para servir. Jesus de Nazaré, o Rei da Glória, ele veio para servir. Ele pega uma bacia de água. Eu imagino Jesus, uma mesa com os 12 discípulos, Jesus pegando a bacia de água e colocando água na bacia, e os discípulos não entendiam nada, e Jesus falou: Mateus, vem cá, senta aqui, dá o seu pé, deixa eu lavar. Lucas, deixa eu lavar o seu pé. João, deixa eu lavar o seu pé. Judas, André, Felipe, deixa eu lavar o seu pé. Eu quero lavar o seu pé. O maior tem que ser o menor. O maior tem que ser o menor. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. E ali Jesus lavando os pés dos discípulos, amado. Que palavra profunda da parte de Deus, qual Deus colocou no meu coração para transmitir ao seu coração. Jesus nasceu numa manjedoura, lugar que bois e cavalos ficavam. O Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Todo-Poderoso de Israel. Eu tenho viajado esse Brasil, pregado a palavra de Deus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Fiquei 4 anos dentro da cadeia pregando, 4 anos como pastor dentro do presídio. E ainda não sei de nada. Eu estava aqui em casa, lendo uma palavra, e Deus disse: filho, lê João 13, leia, fala para o meu povo, transmite essa verdade. Olha o que diz aqui. Em João 13, Jesus lavando os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado todos até o fim, exaltado e glorificado. E acabando a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em sua mão todas as coisas que haviam saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a sua veste e tomando uma toalha cingiu, e depois colocou em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com uma toalha que estava cingindo. Aproximou-se Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavarás os meus pés a mim? Respondeu Jesus, disse: o que eu faço agora? Tu não sabes, mas entenderá depois. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus, amado. O que eu aprendo com Jesus é que o maior tem que ser o menor. Exaltado e glorificado é o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Nakando idehaia serga lamanchoria. Jesus pega uma bacia de água e fala: Mateus, deixa eu lavar o teu pé. Lucas, deixa eu lavar o seu pé. Tiago, deixa eu lavar o seu pé. Porque se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aleluia. Eu estou falando de reino espiritual. Estou falando de algo espiritual. Jesus quer ter contato. Jesus pegando no pé dos discípulos, ele tinha contato com os discípulos. E eu quero te dizer algo da parte de Deus. Alaba subterra manto na badaracaio, que Jesus, ele é o maior e ele se tornou o menor. Grande, o todo-poderoso, nasceu numa manjedoura. Jesus andava entre mendigos e leprosos. Jesus andava no meio dos ladrões, no meio das prostitutas. Jesus ia e pregando o evangelho do reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é a vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Exaltado e glorificado é o nome de Jesus Cristo. O que eu tenho visto no Brasil, como itinerante, como eu tenho viajado, é que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:7, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus precisa orar mais, buscar mais, ler mais a Bíblia. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo de Nazaré e ele veio à terra para pregar o evangelho de arrependimento. O evangelho de arrependimento não é o evangelho de prosperidade. Não é o evangelho que você chega pobre e fica rico. Igreja não é banco. Igreja não é isso. A igreja é hospital. Quem chega doente sai curado. Igreja é mudança. O evangelho de Jesus é renúncia. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. O evangelho de Jesus é cruz. A cruz significa que Jesus morreu por mim e por você. Na cruz de madeira, Jesus tomou chibatada do soldado. Jesus ali cuspiram na cara dele. A Bíblia diz em Isaías que ele não tinha beleza e não tinha formosura, olhando para ele nada tinha para o desejá-lo. Jesus não abriu a sua boca, como ovelha muda ele foi levado, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Amado, Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus. Alabado que naracebe andarábia. A igreja, ela tem que voltar pelo primeiro amor. Hoje não tem mais abraço dentro da igreja. Ninguém se abraça dentro da igreja. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor.
Mas Jesus disse na sua palavra que Jesus vai vir buscar uma igreja. Não fala quadrangular, Batista do Caminho, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Deus e Amor, Comunidade, Congregação Cristã. Não, Jesus fala que vai buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus. Eu sou a igreja, você é a igreja, eu sou templo de Deus, você é templo de Deus. A Bíblia diz aqui em João 13, que Jesus pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Jesus vai limpar muita coisa na tua vida. Jesus vai mudar muita coisa na tua vida. Jesus pegou o pé de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, lavou e ainda enxugou. Jesus põe a mão onde ninguém coloca. Jesus faz o que ninguém faz. A glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele. A Bíblia diz aqui em João 13, que Jesus ele pega uma bacia de água e ele lava os pés dos discípulos. Mateus, de Lucas, de João, até de Judas Iscariote, aquele que traiu. Mas quando chegou na vez de Pedro, exaltado e glorificado, Pedro não queria. Pedro disse, não vai lavar o meu pé. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus Cristo. Jesus falou, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E Pedro disse, não só o pé, mas a cabeça e o corpo inteiro. E Jesus diz, já está limpo pela palavra. Jesus disse, Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas vai entender lá na frente. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, porque o maior tem que ser o menor. O maior tem que ser o menor. Você veio para servir ou para ser servido? Para que você está nesse mundo aqui? Para ir para a igreja, ouvir louvor e não mudar de vida? Não. Você está nesse mundo aqui, mas você não é desse mundo. Você é cidadão do céu. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus quer lavar o teu pé. E ele vai limpar áreas da tua vida. Porque Jesus pegou uma bacia de água, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E Jesus disse, Pedro, o que eu faço agora tu não entende, mas vai entender amanhã. Sabe, o maior tem que ser o menor, irmãos. Eu tenho viajado esse Brasil, eu tenho pregado. Preguei em grandes igrejas, preguei em pequenas igrejas. Fiquei 4 anos na cadeia de Americana pregando todo sábado na cadeia. Amado, profecia é bom, revelação é bom, mas o que sustenta o crente é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Apocalipse 3, versículo 8. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aleluia. Isaías 54, 19. Toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Agora Jesus nos dá um ensino aqui, um ensino tremendo. Porque Jesus, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele pega uma bacia de água e começa a lavar o pé dos discípulos, amados. Jesus quer ter contato comigo e com você. Jesus quer ter relacionamento comigo e com você, amado. Jesus te quer de corpo, alma e espírito dentro da casa dele. Dentro da casa de Deus, eu e você não temos que ir para o culto, porque vai vir um pregador, porque vai vir uma pregadora, porque vai vir... Não, amado, nós temos que ir na igreja
porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a vida eterna. E Jesus catando a bacia de água, lavando o pé de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Olha a humildade de Jesus, irmão. Tem pregador que vem pregar hoje na igreja. Ele não é humilde nem para pegar na mão dos irmãos, orar para os irmãos. Tem pregadores que estão virando estrela, não é mais pregadores, são estrelas. Você chama o pregador para pregar hoje, é tanto para cobrar, hotel para ele. Você chama uma levita para louvar, é 10 mil, 20 mil para ela louvar, mais hotel para ela. Vai se converter. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus andou entre mendigos e leprosos e bandidos e ladrões. Jesus coloca a mão onde ninguém coloca. Jesus faz o que ninguém fala, amando Yassé. Amado, estão fazendo da casa do Senhor lugar de comércio. Tem igreja por aí trazendo pregador e cobrando a entrada no culto. Estão fazendo da casa do Senhor lugar de comércio. Jesus disse na palavra dele: cedo eu venho sem demora. Guarda a tua coroa para que ninguém alamandarabacandarabe, eu rouba. Você não vai levar carro, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada. A única coisa que eu e você temos que ter é um nome no livro da vida eterna. Meu amado, cuidado, que esse evangelho que estão pregando por aí, um evangelho de prosperidade, um evangelho que você chega pobre e fica rico, isso não é evangelho, amado. O evangelho de Jesus é esse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Renúncia. Jesus disse para perdoar 7, não, 70 vezes 7. Eu imagino Jesus ali, uma mesa com 12 discípulos, 12 cadeiras, e Jesus catando a bacia de água e lavando os pés dos discípulos. Lucas, dá seu pé aqui. E Jesus lavando o pé dele. Amado, tem que ter contato com Deus. Tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter relacionamento com Deus. Jesus colocou a mão no pé porque Jesus queria ter contato, intimidade, relacionamento. Você quer ouvir algo de Deus? Se prepara que eu vou te dizer. Jesus não faz o que é para você fazer. Jesus só faz aquilo que você não pode fazer. Eu estou gravando essa live para você entender que Jesus, ele é o maior. E ele veio na terra sendo o menor. Jesus nasceu numa manjedoura onde cavalos e bois ficavam. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, era carpinteiro e marceneiro. Jesus falou: Mateus, vem, me segue. Lucas, vem, me segue. João, vem e me segue. Não leva a bolsa, nem alforge, nem alparca. Vem e me segue. Se Jesus achar graça na tua vida e quiser te dar uma casa boa, ele vai te dar. Se Deus achar graça na tua vida e quiser te dar uma caminhonete, ele vai te dar. Bem material não quer dizer que é salvação. O bem material não tem nada a ver com salvação. Salvação é dom gratuito de Deus. Jesus encontrou um jovem rico no meio do caminho e ele estava andando. E ele falou: Rabi, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse: jovem, guardaste os 10 mandamentos, não roubar, não adulterar. Não, tudo isso eu tenho feito. Honra teu pai, honra tua mãe, eu tenho feito.
vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Aí terá tesouro no céu. O jovem rico abaixou a cabeça, amado. Jesus não mandou o jovem rico, exaltado e glorificado é o nome do Senhor, vender as propriedades que tinha e dar a Jesus, ao ministério de Jesus. Jesus mandou vender e dar aos pobres. Alabaqueacebicamanduquinai. Você está entendendo que Jesus está mandando eu te dizer? Que o reino de Deus não é bebida e nem comida. O reino de Deus é ganhado à força. No Evangelho de João 13, Jesus pega uma bacia de água, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. E ali Jesus começa a lavar o pé de Marcos, de Lucas, de João, de todos os discípulos. Jesus pega uma bacia de água, exaltado e glorificado é o nome de Jesus Cristo. E ali Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Essa passagem está em João 13. Eu quero que você leia na sua casa e medita no que a palavra diz. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar desse mundo e ir para o Pai, havia amado os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Meu amado, o amor de Jesus é ágape. Narabacomanarasaio candarabia. Alábia for que amanto de candarabia cai. Jesus amou até o fim. Jesus amou até o fim os discípulos. O amor de Jesus é o amor ágape. Jesus amava os discípulos. Aí Jesus ali na última santa ceia, Jesus pega uma bacia de água, uma toalha, e ele começa a lavar o pé de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus. Amado, você não está entendendo, mas eu quero te dizer que o maior tem que ser o menor na casa. Alabadaracebiamanduquinai. O maior tem que ser o menor, irmão, o maior. O maior tem que ser o menor, é o maior. A glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele. Se Deus abrir a porta para você, ele é Deus. Mas se não abrir, ele continua sendo Deus. Se Deus te curar, ele é Deus. Mas se ele não curar, ele é Deus. Se Deus não te der a caminhonete que você quer, ele é Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus vai dar aquilo que você quer. Não, ele vai dar o que você precisa. Jesus pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus falou comigo aqui, filho, eu quero ter contato, eu quero ter relacionamento. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino exaltado e glorificado é o nome do Senhor. A última ceia, na candoiedaraba subterra. Jesus amou os discípulos até o fim. Jesus não amava hoje e deixava de amar amanhã. Jesus amou até o fim, amado. Eu quero que você entenda o que eu quero te dizer. O meu Jesus, o teu Jesus, ele ama até o fim. E ali Jesus pegou uma bacia de água e uma toalha e falou: Mateus, dá o seu pé para mim. Lucas, dá seu pé para mim. João, dá o seu pé. Eu quero lavar o seu pé. E ali Jesus começou a lavar o pé dos discípulos. Era a última ceia. Não ia ter mais. A Bíblia diz que Satanás já tinha colocado no coração de Judas Iscariote. Para quem não conhece o ministério de Judas, Judas era tesoureiro do ministério de Jesus Cristo. Ele cuidava do dinheiro, ele cuidava da finança. E a Bíblia diz que ele vendeu a Jesus. E quando Judas foi falar, um soldado disse: como conheceremos quem é o rabino?
E Jesus disse, a Bíblia diz ali, que o meu Jesus, o seu Jesus, já estava pronto. E a palavra de Deus diz que ele amou até o fim. O amor de Jesus não é o amor de agora e amanhã termina. O amor de Jesus é até o fim. Jesus pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu quero te dizer algo, Jesus gosta de relacionamento. Jesus pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, porque Jesus queria ter contato, porque o maior tem que ser o menor. O maior tem que ser o menor. E ali Jesus começa a lavar o pé de Marcos, de Lucas, de Tiago, de João, de Filipe. Mas quando chega no pé de Pedro, irmão, Pedro não queria que Jesus lavasse. Compartilhe essa mensagem, amados, amém? Compartilhe ela, Deus vai falar com muita gente. E daqui a pouco eu estou gravando outra mensagem que Deus colocou no meu coração. Fica com essa mensagem, João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Que Deus te abençoe, vitória em Cristo. Saudação de paz do seu amigo pastor Anderson Silva. Quero te convidar segunda-feira da vitória na comunidade Terra de Fogo, onde eu sou pastor, ao último dia da campanha de Ana. Venho segunda-feira, caravanas de Limeira, Piracicaba confirmada. Vai ser forte o que Deus vai fazer. Deus abençoe, vitória.